Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindas, Mara, Beth, que bom que vocês estão aqui. E a gente dá esses minutinhos iniciais para que a gente possa entrar num estado interno de receptividade, já que a gente separou um tempinho da nossa vida para refletir. E quem sabe, com sorte, uma reflexão que traga ação para as nossas vidas. Mara, Valéria, sejam muito bem-vindas. Vamos entrando aqui nesse estado interno. Se vocês quiserem convidar alguém, eu estou aqui chamando mais algumas pessoas que me pediram para lembrar. Estou chamando aqui para ver se elas se recordam e vem aqui para gente, para participar, para estar com a gente um pouquinho, refletir, conversar. Sempre é bom estar chamando, porque aí a pessoa que não estava se lembrando, ela se lembra. Jovita, sejam bem-vindos. E enquanto a gente vai ouvindo esse mantra e aguardando um pouquinho para iniciar, a gente vai trazendo esse silêncio interno, essa receptividade para a gente concluir aqui algum fio de pensamento que leve a alguma solução. Por que não pensar assim, uma solução, um caminho para nós? Eu vou diminuindo o som aqui. Isso, para a gente silenciar, entrar aqui nesse espaço interno de reflexão. E é como eu sempre falo, uma reflexão que se torna ação, ela se torna viva dentro de nós, né? E eu vou abrir, né? Nós estamos, para quem ainda não acompanhou, não está aqui conosco desde a primeira live sobre esse livro, eu estou fazendo lives sequenciais sobre o livro de João Garriga, chamado A Chave para uma Boa Vida, com um subtítulo maravilhoso, que eu acho que faz parte de tudo que a gente vai falar, que é saber ganhar sem se perder e saber perder ganhando a si mesmo. É muito belo isso, né? Cá, minha amiga, seja bem-vinda, que a gente possa convidar os amigos para estarem aqui com a gente também hoje. Mas eu hoje, relendo partes de um outro livro chamado Barco Vazio, do Osho, filósofo oriental, filósofo indiano, nesse livro ele comenta alguns recortes da filosofia de Chuang Tzu. Chuang Tzu foi um filósofo chinês que influenciou muito o budismo zen, o zen budismo, e que tem toda essa beleza nas palavras dele, poética, bem no estilo chinês, de trazer símbolos para que a gente possa refletir a partir daí. E no capítulo 9 desse livro, Barco Vazio, chamado Meios e Fins, existe um trecho que o Osho comenta neste capítulo, do Chuang Tzu, que diz assim: o propósito de uma armadilha para peixes é pegar peixes, e quando os peixes são capturados, a armadilha é esquecida. O propósito das palavras é transmitir ideias. Quando as ideias são compreendidas, as palavras são esquecidas. Onde posso encontrar um homem que se esqueceu das palavras? É com ele que eu gostaria de conversar. Osho discorre maravilhosamente bem sobre esse trecho e eu queria introduzir com isso porque, na realidade, quando a gente está com a cabeça cheia de muitas verdades, de muitas certezas que vamos acumulando no decorrer da vida, sobra pouco espaço para uma reflexão profunda, para uma abertura e curiosidade, como sugere a meditação. Os exercícios de mindfulness, de meditação, sugerem que nós estejamos abertos e curiosos ao observar o nosso processo interno. Então, também aqui, para que a gente possa fazer uma reflexão e ela seja útil de fato à nossa vida, é muito importante, boa tarde, Valéria,
é muito importante que a gente esteja sem essas palavras todas dentro da nossa cabeça, nesses nossos conceitos, nossos preconceitos, que determinam muitas vezes julgamentos, que nos afastam da possibilidade que a vida dá o tempo todo. Por acaso, vocês estão aqui comigo, por escolha, vocês estão comigo neste momento aqui, e nós podemos estar juntos refletindo. Mas se nós repararmos, o tempo todo a vida oferece oportunidade de reflexão. Algo que nos bate à porta, algo que acontece nas nossas vidas, às vezes até coisas agradáveis ou desagradáveis, são sempre mensagens. E se nós estivermos mais abertos e curiosos a ler os sinais, nós podemos aproveitar mais tudo que é oferecido. Muitas vezes, quando eu percebo a minha mente muito agitada, eu busco aqui alguma coisa, às vezes tento esvaziar a minha mente e trago uma reflexão, e sempre vem alguma coisa, uma leitura, um vídeo que seja dentro dos assuntos que de repente me interessam mais, ou mesmo um silêncio onde eu medito e deixo que aquela nuvem de pensamentos vá passando e eu vou podendo dar um lugar mais pacífico, mais tranquilo dentro do meu coração. Porque hoje, talvez mais do que em qualquer outra época da humanidade, nós vivemos um surto, uma grande epidemia de ansiedade, de pensamentos que acometem as mentes muito recheados de medo, muito recheados de preocupação, que muitas vezes com coisas que nem vão acontecer, e nós estamos ali naquele looping que a gente nem controla mais. Eu costumo dizer que a prática meditativa, a prática reflexiva, através de, por exemplo, algumas coisas que a gente ouça, através de uma mensagem de um livro ou de um filme, que seja, tem muito mais poder sobre a transformação da nossa vida se nós estivermos de fato abertos. Então o Chuang Tzu belíssimamente fala, eu procuro um homem sem palavras, um homem que esqueceu das palavras. Porque enquanto nós estamos aqui com essa nuvem de palavras, de coisas que estão povoando a nossa mente, a gente não consegue fazer muita coisa. A gente fica aqui, olha, preso. Eu tenho encontrado pela vida pessoas muito presas em medos, em preocupações. Tem sido, no meu trabalho, uma atenção que eu venho dando com mais força. E nesta visão que a gente trabalha aqui, o verdadeiro contrário do medo é o amor. Então eu trago a reflexão do quanto que a gente está distanciado desse amor e, portanto, distanciado da nossa própria força, da força que nós temos de transformar situações, transformar a nossa interpretação de todas as coisas. Então, estar aberto e curioso é a proposta para a gente começar aqui a falar desse capítulo pequenininho do livro, onde ele vai falar, na realidade, das 3 virtudes. Muito rapidamente ele fala das 3 virtudes. Esse livro, gente, todinho vai discorrer em cima de uma fábula que ele mesmo conta, de um filho que aos 18 anos segue sua vida, se despede dos pais, e toda a história discorre através de uma chave que os pais dão ao filho, e essa chave tem 3 dentes, e ele cita neste capítulo a importância do 3, né? E aí a gente remete à Sagrada Trindade, a Trindade Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Mãe, Filho, de onde tem todo um significado, um simbolismo. Eu até pesquisei algumas coisas mais, né? Nós temos na dialética que ele cita, tese, antítese, síntese. O 3 é um número cabalístico, é um número muito simbólico, é um número muito esotérico, usado no esoterismo. E essa trindade do 3 também está relacionada à união, perfeição, equilíbrio. Perfeição para Pitágoras, por exemplo. Os chineses consideravam um número perfeito. Os hindus têm os 3, né, suas 3 divindades principais, Brahma, Vishnu, Shiva. E os egípcios, Ísis, Osíris e Horus, também 3 divindades. Então, esse 3 aparece em várias situações como se fosse a unidade suprema, onde esse trino se forma trazendo essa força e tudo mais. Então, são 3 na chave simbólica que os pais dessa fábula dão ao seu filho, quando ele segue o seu próprio caminho,
existem 3 dentes. E esses dentes, nesse capítulo que vai aqui explicando, falam de 3 virtudes e suas antíteses, né? E seus contrapontos, os seus contrários, vamos dizer assim. E ele entende que esses 3 dentes são aliados, são recursos para uma boa vida. Que se nós, em cada etapa da vida, em cada movimento em que nós nos transformamos e nos modificamos, nós pudermos lançar mão desses três virtudes, nós estaríamos mais apoiados, mais fortalecidos. E o primeiro dente é o dente da verdade. Não a verdade absoluta sobre todas as coisas, não a verdade acima de todas as filosofias, a verdade de nós mesmos. É tão bonito, ele fala, a verdade é a capacidade de sermos nós mesmos a cada momento. Porque olha só, às vezes a gente está ali na nossa intimidade e a gente está sendo a gente mesmo. As pessoas que convivem conosco, eu sempre falo, quando alguém vem e me faz um elogio, eu sempre falo, vai viver comigo. Vai conviver, acordar, dormir, almoçar, jantar ao meu lado, que você vai ver que não é bem assim. O que você está vendo, geralmente, é uma faceta. E nós mostramos para as pessoas da nossa vida, geralmente, lados do nosso ser. Quantas vezes, às vezes, as pessoas chegam aqui para mim, magoadas, seja com uma traição, uma decepção num relacionamento, por exemplo, e eu ouço a pessoa dizer assim, nossa, eu não conhecia aquela pessoa. E eu sempre sugiro uma nova forma de pensar. Talvez você conhecesse uma parte dessa pessoa. Não é que você não a conhecesse de todo. Você conhecia uma parte dessa pessoa. Com esta decepção, ou com esta ação dessa pessoa, o que acontece? Ela mostrou uma outra parte dela mesma. Então, quando ele diz que a verdade é sermos nós mesmos a cada momento, é um grande desafio. Eu penso que talvez seja um dos maiores, porque nós vivemos num mundo de máscaras, né? Então, aqui, eu acho tão curioso a metáfora, que a gente pode usar como metáfora, dos filtros que as pessoas usam aqui, né, nas redes sociais, e às vezes nas fotos e as transformações, e eu falo assim, gente, é exatamente o que acontece. É só um exemplo do que acontece na vida, quantos filtros nós não colocamos para nos apresentarmos, e no fundo, o nosso desejo é ser admirado, ser valorizado, ser reconhecido, para que vejam a nossa melhor parte. No fundo, é algo até infantil, de uma necessidade infantil de aprovação que nós temos, que faz parte da nossa vida. Aliás, faz parte do ego. Essas 3 letrinhas, também um trio, essas 3 letrinhas que muitas vezes dominam a nossa vida e nos impedem de viver completamente a verdade que somos a cada momento, expressando ou até silenciando aquilo que somos, se isso for necessário, mas não permitindo que a gente crie tantos personagens pra gente. Quantas vezes as pessoas se espantam quando alguém apresenta uma atitude diferente de toda uma vida que foi construída, e na realidade são só facetas, são seres humanos com lados incontáveis. E que quando a gente vai desvendando, quando a gente vai apresentando esses outros lados que a gente tem, às vezes até pra gente mesmo é assustador. Então nós vamos parar aqui nessa virtude, num importante caminho, que é o caminho do autoconhecimento. O quanto que toda a nossa vida é determinada por mais ou menos conhecimento que temos sobre nós mesmos, por mais ou menos cuidado que temos com aquilo que nos feriu, com esse olhar mais profundo sobre aquilo que realmente importa pra gente. Porque quantos de nós estamos aqui servindo a tantas determinações que na realidade não vêm de nós mesmos, seguindo padrões, seguindo convenções, seguindo coisas que nos foram passadas e que nos foram ditas como verdades e que a gente não refletiu ainda sobre isso, se isso realmente
tem a ver com aquilo que a gente gostaria. Então esse primeiro dente que a gente está aqui falando é tão importante. Talvez dele muitas coisas relacionadas ao desequilíbrio emocional decorram. Porque quando não estamos próximos de quem nós somos, ou quando estamos expressando algo que não somos, na verdade, há uma separação. Uma separação dessa verdade. E quando essa separação acontece, na realidade nós estamos separando da nossa luz, daquilo que é mais belo em nós. Não é importante se nós estamos certos ou errados, porque isso também é uma coisa muito complexa, porque aí entra o julgamento, entra o preconceito, entra uma série de coisas que nos afastam completamente do amor próprio. E sem amor próprio, é quase inviável seguir em frente com capacidade de criar relacionamentos saudáveis. O relacionamento saudável vem justamente de um mínimo, gente, de amorosidade por nós mesmos, por quem somos. Mas como é que eu vou amar algo que eu não conheço? Como é que eu vou admirar algo que eu não conheço? Quantas vezes, eu não me canso de dizer isso aqui, quantas vezes as pessoas chegam ao meu consultório e eu pergunto o que está acontecendo, que posso ajudar, né? E a pessoa começa dizendo que não sabe o que se passa dentro dela. Se a pessoa não sabe o que se passa dentro dela, quem sabe? Então, se ela está sem saber, na realidade é porque ela se distanciou por tanto tempo, foram tantos pensamentos para fora, que ficou uma distância quase que impraticável do que ela realmente é, da verdade que ela traz dentro de si. Então a verdade é a capacidade de sermos nós mesmos a cada momento, evitando a impostura e o simulacro. A falsidade, né, gente? O contraponto dessa chave, desse dente da chave, é a falsidade. E às vezes, olha só que coisa, olhando com muita amorosidade para nós mesmos, às vezes isso não foi proposital, ou não está 100% consciente para nós. Estamos agindo distantes da nossa verdade sem percebermos. Fazendo pelo outro, né, naquela necessidade que muitas pessoas boas têm de ajudar os outros, de fazer pelos outros, esquecendo de fazer por nós. Chegando a um esgotamento, a um cansaço tão grande, que na realidade, estou vendo aqui, quanto tempo não te vejo. Life, Love Imports. Mas quem que é? Porque aqui não está teu nome, fala para mim. Quanto tempo que não te vejo? Quero saber quem é. Então, a gente vai criando uma distância que é adoecedora. Então, é voltar para isso. Voltar para dentro de nós nesse sentido. E Flávia, seja bem-vinda, Flávia, agora eu te vi. Seja bem-vinda, Kari. Então, quando a gente se dá, né? Sim, Flávia. Que bom você estar aqui. Ah, que bom, olha aí, pessoas aqui expressando saudade. Saudade é uma coisa, né? Tão gostosa. Eu falo às vezes, aí tem gente que fala assim, mas se você tivesse com saudade mesmo, você estaria aqui. Não, a gente sente essa saudade, é verdade. De lembrar da pessoa, de conversar com a pessoa. E essa talvez seja uma das maravilhas, que eu também não vou colocar isso como uma coisa apenas com seus aspectos negativos, é uma das maravilhas das redes sociais, é uma das maravilhas da gente poder estar aqui falando e ouvindo vocês. Então esses aliados, esses recursos, a verdade é um recurso por quê para uma vida boa? Né? Por que a verdade é um recurso maravilhoso para uma vida boa? Porque tendo essa verdade, essa autenticidade, essa congruência, né? Aquilo que eu expresso é aquilo que vai dentro de mim. É uma congruência. Eu vivenciando essa congruência, eu não tenho uma cisão com quem eu sou. Eu estou mais próxima. E eu começava lá atrás a dizer que muitas vezes isso não é tão claro. Eu não estou com consciência do quanto eu estou usando máscaras para sobreviver. Porque também eu entendo muitas vezes as máscaras, a falsidade, como um recurso distorcido
não que seja um recurso de fato, mas é um recurso distorcido para lidarmos com coisas que não estamos sabendo lidar. Desde muito pequenos aprendemos a disfarçar. Outro dia eu vi uma pesquisa interessantíssima, porque eu me interesso por etologia, adoro comportamento animal, acho super curioso, isso é uma particularidade, eu gosto. Eu vi outro dia uma pesquisa com cachorros, né? Com cães, e mostrando o quanto que cães sabem disfarçar. Os cães aprendem a disfarçar comportamento. O que eles estão ali intencionando, eles disfarçam. E agora que a gente tem aqui nas redes sociais inúmeros vídeos sobre cães, gatos e tudo mais, até é curioso, a gente vê que isso é verdade. Quantos filmes mostram isso? O cachorro disfarçando que não foi ele que fez aquela bagunça. O ser humano tem isso num estágio ainda mais apurado, mais desenvolvido, com um cognitivo muito mais competente para fazer isso, entende? E nós fazemos. Essa máscara, essa personalidade, essa palavra personalidade vem de persona, vem dessa ideia, né, de um personagem. Quantos personagens nós vamos criando no relacionamento afetivo, no relacionamento com filhos, no relacionamento com amigos? E muitas vezes esses personagens nos distanciam de quem nós realmente somos. Esse é o desafio. Isso não é nenhum grande defeito, todos nós temos máscaras, todos nós disfarçamos, todos nós vivemos muitas vezes distantes de nós mesmos. Pouquíssimas pessoas são corajosas o suficiente, aí eu já entro no segundo dente da chave, para ser quem elas são. Porque muitas vezes nós pensamos coisas que não são muito agradáveis aos outros. E quanto medo nós temos de perder a admiração. O quanto nós estamos ainda presos nessa criança dependente de admiração, de aceitação que venha de fora. Então todo o processo de aceitar e reconhecer a nossa verdade, quem nós realmente somos, é um processo, como diz aqui, né? A Flávia às vezes cria um personagem para uma situação melhor. E aí, porque a gente quer realmente suportar às vezes, também tem isso, tolerar, suportar. Quantas pessoas ficaram anos a fio em relacionamentos doentios? Tenho certeza que vocês que estão me ouvindo aqui e que me ouvirão mais tarde talvez, vão reconhecer isto. Pessoas que viveram situações que não eram as situações ou os relacionamentos que de fato gostariam de estar vivendo, mas se submeteram a isso, por medo. Então volto a dizer, o medo, ele é o contrário do amor, né? E elas vão formando um escudo, como diz a bioenergética, uma couraça, que vai impedindo que a verdade se relacione com o outro. Por quê? Porque é como se fosse um risco, como se fosse arriscado ser a gente mesmo. Quando na verdade, quando nós permitimos que essa verdade aconteça a cada momento, que a gente possa ser verdadeiro, a gente, na realidade, a gente se liberta desse jugo. E quem ficar conosco, ficará pela nossa verdade. Quem apreciar a nossa presença, apreciará a nossa presença por quem nós realmente somos. Isso é maravilhoso. Isso é espetacular se a gente pensar assim. Então, quem de fato está ganhando quando eu crio tantas máscaras? Se a minha verdade está sendo traída, quantos de nós traímos a nós mesmos para estar atendendo a necessidade dos outros? Quantas vezes dizemos sim, querendo dizer não? E aí tem aquela frase espetacular que eu vivo dizendo: qual o valor do seu sim, se você não pode dizer não? Se você não se permite dizer não, é uma permissão. Ser você mesmo é uma permissão. Dizer que você pode ser você, com todos os seus defeitos, com todas as suas dificuldades, com tudo isso, com tudo aquilo que você ainda não aprendeu. Porque, veja bem, nós estamos eu não encontro metáfora melhor para a vida do que a escola. A vida é uma escola. Nós estamos aqui para aprender. E a cada dia é uma lição. E se a gente souber aprender isso, a gente vai entender que nós estamos aqui aprendendo. Que lugar complicado, minha gente. É esse o lugar de saber tudo.
Daí a beleza desses versos que eu citei no início, de Chuang Tzu, da filosofia chinesa, que ele diz: eu procuro um homem que esqueceu as palavras. Não é que o homem esqueceu as palavras literalmente, é o simbólico disso. Nós precisamos deixar esse ser que nós somos mais livre para viver essa verdade com erros e acertos, do jeito que deu. É libertador, a Karen falou, e é verdade, é libertador. Quando a gente dá essa permissão. Isso não significa que a gente vai sair aí num sincericídio, acusando, falando, sendo grosseiro, perdendo a elegância para com as outras pessoas, de jeito nenhum. Nós podemos deixar, como a Flávia falou, nossa essência verdadeira fluir com muita delicadeza, com muita tranquilidade, sem achar que a gente tem que impor ao outro quem a gente é. Então, gente, só esse primeiro dente da chave já daria pra gente ficar aqui, ó, horas a fio. Porque falar da nossa verdade é talvez um dos maiores desafios. É o convite do autoconhecimento. Pergunte-se quem você é. O que é importante para você. Num dia como hoje, um domingo como hoje, o que você mais pensou? O que você fez desde o momento que você acordou? Hoje eu acordei com uma frase, eu devo ter sonhado, não sei por que eu acordei com essa frase. Talvez meu filho estava viajando e eu fiquei um pouco apreensiva na hora de dormir, preocupada, fiz uma oração para ele, dormi, meu filho e minha norinha. E aí quando eu dormi muito bem. Quando eu acordei com a seguinte frase: se Deus é amor, do que ter medo? Olha que frase que veio para mim. Se Deus é amor, do que ter medo? Se você não crê em Deus, você pode falar se a vida é amor, o universo é amor, a força maior é amor, não importa o nome que a gente dê. Mas eu pensei isso. Eu pensei exatamente isso. Se Deus é amor, me veio com uma clareza de que vamos ter medo. E aí aquilo me acalmou e eu passei o dia todo tranquilo. E quando foi lá para o meio-dia, recebi a mensagem que meu filho tinha feito uma excelente viagem, estava tudo bem. Podia ter sido o contrário, e eu continuaria pensando que se Deus é amor, de que eu devo, o que temer se Deus é amor? Então isso é muito belo, porque também, de alguma forma, aqui ela está falando de borderline, né, Flávia? De alguma forma a gente traz esse conceito da verdade, de quem nós somos, com mais força. Porque nesse amor próprio, é muito importante que a gente valorize, não importando o que os outros pensam, o que os outros deixam de pensar, que a gente valorize cada pequena evolução que a gente tenha nessa escola da vida. Que a gente tenha a força de reconhecer que se eu tropeçar, esse tropeção pode se transformar, pode ser assimilado como um aprendizado. Que se eu cair amanhã, seja em que situação for, do meu comportamento, do meu sentimento, do meu pensamento, que eu possa entender que esse pode ser um degrau para o meu avançar, para a compreensão de quem eu ainda sou, ainda estou preso, em que situações eu ainda estou preso. Então, quando a gente investe em ser a cada momento essa verdade, a se perguntar o que de fato eu estou sentindo agora, o que de fato esse pensamento que me acometeu agora quer dizer sobre mim, o que a minha vida até hoje, olha gente, essas perguntas são muito profundas, se você permitir, o que a minha vida até hoje traz de quem sou eu, as minhas escolhas, o que eu venho escolhendo viver, sentir, compreender, o que eu venho escolhendo para a minha vida. Marcelo, meu primo querido, seja bem-vindo. Que bom. Então vamos trazendo para cá esse poder do autoconhecimento, onde a gente, vivendo a nossa verdade, a gente vai deixando cair essas máscaras com muita coragem,
Porque a coragem, o que é a coragem? Né? Olha, a coragem, na realidade, esse segundo dente, ele é uma decorrência do primeiro, na minha opinião, ele está muito atrelado ao primeiro. Ele diz aqui no livro, a coragem é a capacidade de nos atrevermos a dar o que temos para dar, superando os medos que possam nos paralisar. Quantas vezes nós queremos dar o que nós não temos para dar? Muitas vezes nós não estamos dispostos a compreender, por exemplo, a visão do outro, o que o outro está apresentando. Muitas vezes nós não temos o tempo e não temos condição. E às vezes dizemos sim, querendo dizer não, e vamos traindo a nossa verdade, traindo a nós mesmos. Então, olha que coisa incrível. A coragem é a capacidade de nos atrevermos a dar o que temos para dar, superando os medos que possam nos paralisar. Coragem em movimento é agir com o coração, é seguir dentro daquilo que realmente faz sentido para a nossa vida. Não é ir lá e fazer uma coisa porque alguém te desafiou, ou porque alguém falou que aquilo é bacana, ou porque você quer mostrar para alguém que você tem força. De jeito nenhum. Coragem é agir com aquilo que é essa verdade interna, a verdade dos seus sentimentos, daquilo que faz sentido para você, que é importante para você. E aí você saber que realmente você tem isso para dar. Existem momentos na vida, gente, que a gente realmente está um saco vazio. Nós nos desgastamos tanto, passamos por tantas dificuldades, vivemos... Luísa, Monique, sejam bem-vindas. Passamos por etapas na nossa vida que a gente não sente que tem para dar. Não tem para dar conhecimento, não tem para dar carinho, não tem para dar aceitação. Nós estamos ali numa carência profunda. Isso também é importante reconhecer, porque é a cada momento ser essa verdade. De repente tem momentos que a gente não é essa pessoa, não está sendo, não está vivenciando dentro de nós a disponibilidade para dar. E quantas pessoas se sacrificam, né? E aqui não se trata do sacrifício, né? Do ofício, do dever, da entrega tão bela que tantos mestres já passaram pela vida e fizeram. Aqui se trata de um sacrifício de si mesmo. E aí, será que isso tem algum valor? A gente está sacrificando a gente mesmo, não vivenciando a nossa verdade, nos escondendo por medo, escondendo quem nós somos, escondendo o nosso não, atrás de um sim falso. Então, são coisas para a gente pensar, para a gente refletir. E o terceiro dente é a consciência, que talvez abrace todos também de alguma forma. E aí ele diz assim, a consciência está sempre atento aos sinais, aguçar o ouvido, e nas palavras de Hilke, perceber, no jargão da Gestalt terapia, vencer a preguiça de prestar atenção e mergulhar em nós mesmos e nas mensagens que nos chegam de nossas profundezas do corpo, do sutil, do intuitivo, do onírico, nossos sonhos, dos sentimentos, dos campos relacionais, do acaso, da conexão inspirada com o transcendente. Olha que incrível isso. Só isso aqui já dá uma longa história. Quanta preguiça nós temos de prestar atenção. Quantas pessoas, talvez não vocês que estão aqui comigo, mas quantas pessoas, seja bem-vinda, Eliane, quantas pessoas estão presas, minha gente, horas, no nada, de rede social, de YouTube, vendo nada e não prestando atenção em nada, o que é mais sério, porque nada daquilo está sendo de fato assimilado. E eu ouço de algumas pessoas, Cláudia, seja bem-vinda, algumas pessoas falando, Adriane, falando que estão descansando a cabeça. Olha isso. Descansar a cabeça não é isso, minha gente. Eu preciso dizer isso para vocês. Eu que sou instrutora em Mindfulness, digo a vocês que descansar a cabeça não é ficar aqui vendo notícias aleatórias, rios aleatórios. Não é isso. Isso não descansa a cabeça. Muito menos joguinhos de palavra cruzada, o que quer que seja. Isso não descansa. Isso é uma ilusão. A tua cabeça tá a 1000 aqui no pano de fundo, enquanto você tá ali
passando aquilo ali. Aquilo é apenas uma distração. Então, se querem de fato descansar, fazer uma higiene da mente, vamos fazer meditação. Vamos silenciar a mente, vamos esquecer as palavras, como sugere Chuang Tzu. Esquecer as palavras. Isso é incrível. Então, quando a gente começa a olhar para isso, para essa consciência que pode ser ampliada, e prestar atenção em tudo. Eu sou uma ávida praticante disso, por isso falo com muita empolgação disso. Se eu entro no elevador, indo para o meu consultório, eu presto atenção nas conversas, não porque estou interessada na vida dos outros, mas porque tudo que está sendo ali dito pode ser um sinal. Eu presto atenção nos acontecimentos, eu tento ler as situações da vida. Uma coisa que acontece do outro lado da calçada não me passa despercebida. E as pessoas acham que isso é cansativo. Então, essa preguiça de prestar atenção em si mesmo trouxe, ao longo da história da humanidade, não digo nem que seja uma questão da atualidade, trouxe um prejuízo muito grande, porque é justamente a distância que foi criada entre você e quem você é. E eu lembro de um terapeuta que eu coordenei alguns cursos dele aqui em Volta Redonda, ele mora na Dinamarca, chama-se Neemias Tavares. Ele criou um método muito bacana que eu também estudei, chamado Body Mind Coaching. E ele dizia sempre assim, o que as pessoas evitam é porque toda a situação da vida que não foi trabalhada, que não foi curada, doeu para entrar. E as pessoas evitam porque também dói para liberar. Ele falava muito isso. Né? E ele falava também o quanto que nós estamos desatentos desses processos e quanto que nós ainda precisamos de terapeutas, que eu penso sinceramente que a meditação guiada está fazendo a pergunta, descansa a mente? Descansa. Ela pode ser guiada sem problema algum. Eu sugiro muitas vezes às pessoas que nunca fizeram meditação, Cláudia, para começar com a meditação guiada, entende? Nem que seja uma instrução básica de mindfulness, entende? Então lá no meu canal no YouTube tem várias meditações guiadas, visualizações, que elas ajudam, porque muitas vezes a queixa é, eu não consigo ficar apenas como observador dos meus pensamentos, eu não consigo silenciar, eu ainda me identifico com os pensamentos. Isso é muito comum, é natural. Nós somos programados para olhar para fora. Isso tudo é um investimento para olhar para dentro. Então, a meditação guiada ela é extremamente eficiente. E a gente tem um banquete gratuito aí na internet para inúmeros. Eu sugiro Mente Aberta, que é onde eu estudei na Unifesp, Mindfulness. Lá tem muitas práticas de mindfulness. Também tem o site, tem se não me engano, tem o Mente Aberta também está no YouTube. Então tem muitas possibilidades da gente estar praticando e fazendo essa higiene da mente de fato. Então vamos pensar nisso. Hoje eu queria deixar só essa pílula, mas encerrar com algo que ele fala que também é muito bacana, né? Antes disso. Continuando aqui na consciência ainda, vencer a preguiça, eu achei isso maravilhoso, vencer a preguiça de prestar atenção e mergulhar em nós mesmos, nas mensagens. Olha para a tua vida, quantas vezes nós acusamos as outras pessoas do mal que estamos vivendo. Se a gente voltar o filme, quantas das nossas escolhas nos levaram para essas pessoas? Entende? Como é maravilhoso, gente, isso não é pesado, é maravilhoso a gente se responsabilizar. Porque aí, a solução toda também, se o problema todo está na nossa mão, a solução toda está na nossa mão também. Isto é libertador. Eu não preciso continuar acusando ninguém da minha vida não ser perfeita. Daquela pessoa que me rejeitou, que eu me apaixonei, não se apaixonou por mim, daquela pessoa que me traiu, ou daquela pessoa que não foi justa comigo, que não operou numa linha de justiça ao se relacionar comigo. Tudo isso eu posso transformar, entendendo que até uma pedra no meu sapato, eu posso olhar e entender que existe ali a possibilidade de uma mensagem.
Tudo tem uma mensagem. Tudo que nos acontece. Mas a gente tem preguiça de ler. A gente quer isso mastigado, a gente quer culpar o outro, a gente quer achar que o problema é do governo, a gente quer achar que o meu chefe que não é uma pessoa agradável, ele que me tirou do sério. Eu ouço isso. Quem não ouve? Ai, mas isso me tirou do sério. Ah, mas essa pessoa fez com que eu sentisse raiva. Ninguém faz nada se a gente não permite. Essa frase nem é minha. É de Chris Groff, esposa do Stanislav Grof. Ela contou no seminário, que foi descrito num livro maravilhoso, em que ela conta da vida dela e todo o sufoco que ela passou, até que num determinado momento ela encontrou um xamã, um grande mestre, e que disse a ela: ninguém pode machucar o seu espírito, a não ser que você permita. Isso é de uma beleza. Ah, Ana, mas então se uma pessoa vem, me agride, me dá um tapa na cara, então eu que permiti aquilo? Não tão diretamente, não tão, de uma forma tão crua, mas que eu possa não permitir nenhuma consequência interna além desse tapa. Que esse tapa encerre, que essa ação do outro contra se encerre ali, a partir do que eu vou pensar, sentir e fazer com aquilo. Isso é maravilhoso. E ele vai, de uma forma uma capacidade muito boa de síntese, dizendo que a gente mergulhe nessas mensagens que vêm das nossas profundezas. E aí ele põe 2 pontos para essas profundezas e fala do corpo. As mensagens que vêm do corpo. Teu corpo está conversando com você todos os dias. E o que você está fazendo com isso? Aquela pessoa que acorda todo dia com uma dor de cabeça, que não está legal quando come, não se sente muito bem, e que está indisposta, cansada todos os dias. Gente, teu corpo está dizendo alguma coisa. Às vezes, doenças crônicas, às vezes, situações que se repetem. Ouça. Oi, Rose, seja bem-vinda. Ouça o que o seu corpo está dizendo. A gente tem preguiça de prestar atenção nisso. E muitas vezes a gente já apagou tanto toda a cultura da medicina, a medicina essencial, e já fomos nos cegaram de tal forma a medicina atual, com tantos dogmas, com tantas coisas, que a gente se distanciou de muitas coisas que podem ser realizadas de forma muito simples. Sheila, seja bem-vinda, Sheila. Então vamos lá. O que teu corpo está dizendo? Hoje, vamos muito longe não, gente. Hoje é o grande dia. Hoje, o que teu corpo está dizendo? Que você se dedique a mergulhar na verdade do seu corpo, porque o seu corpo fala o tempo todo contigo. E ele fala das profundezas do sutil. O que é o sutil? O que é o sutil? O seu corpo sutil? São seus sentimentos, a sua sensibilidade, a sua intuição, aquilo que é mais leve em você, mais profundo. O que isso vem dizendo de você? Do intuitivo, do onírico. A gente sonha. Toda noite a gente sonha. Toda noite a gente sonha. Ah, não, Lana, eu não sonho, não. Não, você não lembra dos seus sonhos, mas toda noite você sonha. Então, o que os seus sonhos vêm dizendo para você? Eu tive aulas com Francesco Torralba também, mas eu tive aulas com Patrick Paul, um francês que veio fazer um trabalho na USP, uma medicina da USP, uma humanização, um médico homeopata espetacular, um filósofo, e ele tinha um livro de sonhos. Eu até comecei a fazer um livro de sonhos na época, hoje até está apagadinho, mas eu vou voltar a fazer. E ele anotava, ele tinha mais de 1.500 sonhos catalogados, sonhos dele. E ele dizia que os sonhos é como se a gente jogasse todas as manhãs a gente jogasse uma pérola no mar. Uma pérola que viesse para nós do fundo desse mar e a gente jogasse novamente no mar como se ela não fosse importante. A preciosidade dos nossos sonhos. O sonho é o universo simbólico do inconsciente. Muitas vezes eles estão nos querendo dizer algo. Então,
Ele fala do onírico, dos sentimentos, dos campos relacionais. Ele não falou do seu relacionamento, ele falou dos campos, daquilo que acontece na dinâmica das suas relações. Então, quando você olha para o seu par, quando você olha para os seus pais, para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus iguais no trabalho, o que se passa ali? Oi, Sheila, seja bem-vinda, Sheilinha. O que se passa ali? Ali tem uma mensagem, e se você não quer olhar para isso, você vai empurrando, literalmente, às vezes com a barriga, você vai empurrando a situação, sem perceber o que aquilo quer dizer de fato. E ele diz assim, dos campos relacionais, do acaso, daquilo que acontece e que aparentemente não tem explicação nenhuma. Semana passada eu subi uma ladeira aqui em Volta Redonda e uma pessoa, não sei, ela perdeu o freio, não sei o que aconteceu, e ela voltou na ladeira, não deu tempo de eu dar marcha ré, ela bateu forte no meu carro. E eu tive uma reação muito estranha, porque assim, eu fiquei muito calma, né? Eu fui imediatamente ver o que tinha acontecido com a pessoa, se estava tudo bem, tudo. Mas aquilo ali virou um ponto para eu investigar, porque esse acaso não existe, ele é também uma mensagem. E tudo aquilo que nós damos significado, o Osho fala lindamente disso no Barco Vazio, aquilo que dá um significado toma uma vida para nós. Então, se eu passo pela minha vida sem dar significado a ela, significado aos acontecimentos, mesmo que sejam os acontecimentos aleatórios da minha vida, o acaso, se eu não dou significado a isso, ela vai se tornando uma vida vazia. Então, quão vazia está a sua vida de significado? Olha para isso. Não tenha preguiça de olhar, de investigar o que aconteceu hoje, desde a hora que você acordou. Ah, o arroz queimou. Então, olha para o arroz queimou e olha para dentro. Será que isso tem algum significado? O que isso quer me dizer? O quão desatenta eu estou com o alimento para a minha vida. Não é a vida física, é minha alma, né? O quanto que tem queimar fogo, o quanto tem raiva que eu não estou assimilando. Tantas coisas são significados. A gente não precisa ter muito conhecimento, gente. A gente vai buscando e as palavras vêm, os significados vêm, né? E por fim ele fala da conexão inspirada com o transcendente. O que é o transcendente? Aquilo que está acima de mim, que a gente pode chamar de Deus, né? Com o espírito, com aquilo que é maior, com aquilo que eu não posso ainda acessar completamente, mas que eu sei que pode estar aqui, que eu posso me conectar, eu não preciso saber, mas eu posso me conectar com esse maior, não é? E ele fala uma coisa muito linda, ele fala assim, é preciso saber que existe uma vontade maior, que é a presença divina em você e em todas as coisas. E essa presença, esse espírito, é como o metal da chave de ouro. Faça o que fizer com ela, existe uma força maior, uma alma grande, que está em todos os seus atos e tem sua própria inspiração e seus próprios desígnios. E desejamos que você a sinta e se apoie nela, pois é sempre confiável. Essa é a nossa conexão com o maior, com o que está acima. Isso nos dá força, nos dá coragem, nos dá capacidade de investir na nossa verdade e nos dá consciência. E ele ainda diz assim, é algo como a vida vivendo em você. E eu vou parafrasear para encerrar, é algo como Deus vivendo em você. Esse Deus que pode tudo, esse Deus que é luz, que pode realizar aquilo que é você e que você veio realizar nessa vida. Então a chave para uma boa vida, como Marcelo disse, sinais da vida, como a chave para uma boa vida, ela tem esses 3 dentes importantíssimos: verdade, coragem, consciência. Com isso nós não precisamos mais temer os solavancos, os puxões de tapete que a vida dá para todo mundo, gente. Não venha me dizer que existe essa vida perfeita, esse relacionamento perfeito, essa casa perfeita, esse filho perfeito. Vamos acabar com essa ilusão
de que existe tudo isso, e dessa perseguição. Eu falo que é como se a gente fosse cavalos numa corrida correndo atrás de um coelho fantasioso, mentiroso, que não é real. E toda essa programação que foi feita, que parece realmente uma matrix, uma programação para que a gente não seja feliz e a gente continue buscando coisas, realizações que não são a verdade, porque o ser, esse ser, conectado com esse Deus que pode tudo, nada falta. Outro dia eu ouvi uma música que eu adorei, eu tenho ouvido com muita frequência, e que vai dizendo isso, né? Não nos falta nada, não nos falta nada. Então, claro que se a gente tem fome, a gente precisa comer, se a gente tem carência, a gente precisa de contato, de carinho, a gente precisa de tudo isso, mas a gente pode assumir a rédea de dar tudo isso para nós mesmos, sermos responsáveis por nutrir a nós mesmos. E principalmente, eu acho que hoje eu fiquei mais aqui detida na verdade, principalmente viver a verdade que nós somos. Porque é isso que vai transformar a nossa vida numa vida muito mais autêntica, muito mais poderosa. E não é poderosa no sentido de ter poder sobre os outros. Oi, Thelma. Não é sobre os outros. Ah, Thelma. A Mara tá falando que tem uma amiga Thelma. Ah, tá. Não é poder sobre os outros, gente. É ter um poder real, porque nós temos esse poder real, nós só não utilizamos esse poder real. Nós abrimos mão disso quando nos distraímos, quando olhamos para tudo e não olhamos para nós. Essa é a chave. Então que a gente possa caminhar na direção dessa boa vida, que a boa vida não é a vida perfeita, não é a vida sempre feliz, não é nada disso. Não é a vida sem problemas. A boa vida é uma vida em que eu estou nela integralmente, podendo fazer escolhas, consciente, vivendo a verdade que eu sou. É isso. Muito obrigada por esses momentos que vocês estiveram aqui comigo, vocês que vão ouvir depois, que tem sempre pessoas que ouvem depois. Fico muito feliz e que a gente continue aqui na leitura desse livro, que é um presente que nos leva a saber ganhar sem se perder e saber perder ganhando a si mesmo. Beijo.